Boa noite, eu sou a Valesca da Sara Nossa Terra Grande Aviana. Sejam muito bem-vindos a mais um culto dominical. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra, mas antes fazer um convite para que vocês conheçam os nossos canais online. Curtam e compartilhem com seus familiares, seus amigos e a todos a quem você quer bem. E também os horários dos nossos cultos. Às terças-feiras, às 20 horas, culto de campanha. Sábado, 19h30, Arena Jovem. E aos domingos, às 10 da manhã, com o pastor Wellington e pastora Cláudia. E às 18h30, com o pastor Eriveldo e pastor Euraci. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Salmos 139. Acompanhem comigo, vou fazer a leitura. Senhor, tu me sondas e me conheces. 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? 8. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Essa palavra, a riqueza desse salmo, começa logo no início, quando o salmista Davi fala Senhor, que quer dizer aquele que vive. Esse Deus que vive, presente na nossa vida, é o mesmo que hoje nos chama para acalentar diante de qualquer situação que estejamos passando. De angústia, de medo, de temor, de insegurança. É esse Deus que em toda a extensão da Bíblia vem dando relatos e nos dando palavras de conforto. Deus, através dos cultos, através das mensagens, toda vez que você buscar pela palavra dele, você vai encontrar algum tipo de consolo, sim. Hoje esse mesmo Deus está nos dizendo, nada foge ao meu controle. Nenhuma situação está fora do que Deus tem planejado para nós. Esse Deus que te conhece desde o ventre da sua mãe é o Deus que tem preparado o melhor para a sua vida. Tome posse dessa palavra, acredite, não deixe que nenhum momento de angústia possa ter domínio sobre o seu pensamento, sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Que o culto que teremos a seguir te traga uma palavra que grandemente fale ao seu coração. Que a sua mente e o seu coração estejam abertos para receber. E todas as vezes que você buscar na Bíblia, certamente terá uma palavra de consolo e de paz. Esse é o Deus que nós cremos. Vamos orar? Misericordioso Deus, na tua presença nos colocamos para te agradecer, porque o Senhor nos ensina a ter paz, a procurar consolo, a procurar alento, conforto na tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a promessa de que as suas misericórdias se renovam todos os dias da nossa vida é uma realidade que vivemos. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de lhe prestar culto e mais ainda, Pai, por tudo que recebemos todas as vezes que nos damos oportunidade de te ouvir, ó Pai. Senhor Deus, que esse culto hoje venha de encontro à necessidade de todos que estão presentes, de todos que tiverem oportunidade de se colocar, Senhor, aos teus pés. Que o pensamento nosso seja somente estar voltado para receber da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. E agora vamos ficar com o nosso louvor e em seguida com a palavra maravilhosa deste culto. Deus abençoe a todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor
sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, pois Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, pois Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de Nós honra. reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de Nós reconhecemos quem Tu és, Jesus. Tome o lugar Nós de honra. reconhecemos quem Tu és. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao culto da família das 18h30, espero que você tenha curtido cada um desses louvores que preparamos para vocês e sente, relaxe, vamos ouvir uma palavra que eu creio que vem de Deus para a tua vida, amém? Só que antes da gente entrar na palavra, eu quero orar com você, feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, que teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, nos direcione, perdoa nossos erros, nossos pecados, que nós possamos realmente ter o Teu Espírito Santo falando conosco. Obrigado, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Então, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que eu acredito que tem muito a ver com a situação que estamos vivendo, que é por que é tão difícil descansar em Deus? Hoje nós temos visto muitas pessoas sofrerem de ansiedade, de alguma maneira está sendo afetada pela essa pandemia por conta do isolamento, porque não pode sair, ou porque não pode ver parente, ou porque não pode ir para algum lugar que você gostava de ir antes, e tem gerado até medo nas pessoas por conta do que o vírus pode fazer em nossa vida, em nosso organismo, e às vezes fica assustado. Só que nós podemos confiar em Deus, nós podemos descansar em Deus. E todos os dias, se nós realmente ouvirmos o noticiário, nós vamos ficar a cada dia assustado. Então, o que eu te penso é que você tenha sabedoria para lidar com cada uma das informações que você ouve ou que você lê. E porque isso vai de alguma maneira afetar você. E isso tem afetado também outras pessoas de uma certa maneira, como um todo, claro. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, separar aquilo que é normal daquilo que é irreal. E a gente precisa ter um cuidado nisso. A gente precisa saber ter as informações corretas para que nós possamos tomar decisões corretas também. E o descansar em Deus necessita que você confie que Ele vai corresponder todas as coisas que você precisa na tua vida. Que você vai precisar ter uma decisão a cada dia mais pautada de acordo com a palavra de Deus. Às vezes nós esquecemos quem nós somos em Deus. E nós não conseguimos descansar, nós não conseguimos relaxar. E aí as coisas não acontecem em nossa vida e a gente começa a entrar em paranoia, a gente começa a entrar em depressão, começa a entrar em agonia, em desespero. E é tudo isso que acaba nos levando para longe de Deus. E Jesus ele falou que se nós colocarmos nele o nosso fardo, a gente pode realmente passar por esse mundo um pouco mais fácil. E a gente precisa confiar nele, a gente precisa descansar nele. Uma das coisas que eu gosto de sempre falar, eu já falei isso e eu vou repetir, uma das coisas que eu admiro nos judeus é a confiança que ele tem. Por que o judeu ele é tão próspero? Porque ele confia em Deus. Ele confia naquele que é o Senhor da tua vida. Ele, de uma certa maneira, ele confia. E às vezes nós temos Jesus e nós podemos confiar em Jesus. Nós podemos confiar que Ele é o nosso advogado, que Ele é aquele que vai defender a nossa causa de uma certa maneira. E você, às vezes, acaba levando isso para um outro lado que acaba desgastando a sua fé, fazendo você se esfriar na fé, faz você ficar distante daquilo que realmente Deus tem para você e para a tua vida e para a tua família. Amém? Eu quero ler com vocês um versículo que está lá em Mateus 11, 29, que diz o seguinte, justamente sobre isso do fardo, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está relatando aqui para nós que a gente precisa confiar e a gente precisa descansar, porque se a gente não descansar em Deus,
a gente não vai conseguir resolver os problemas que existem ou que possam aparecer, ok? É claro, é difícil às vezes você estar no meio de uma situação conturbada, uma situação difícil, você, né, ficar atordoado, ficar apressado, ficar acelerado, ficar às vezes, né, sem saber o que fazer. Mas se você tiver controle na tua vida, em tudo aquilo que você faz, eu tenho certeza de uma coisa, meu querido, Deus vai estar com você o tempo todo. E como eu falei, né, do judeu que confia, ele confia em Deus, ele sabe quem é o seu supridor, ele sabe quem é o seu Deus. Você também tem esse direito de saber, você sabe quem é o teu Deus, então você vai conseguir romper tudo aquilo que está de difícil na tua vida. Amém? E eu quero trazer um paralelo aqui sobre o que é jugo, né? Eu fui buscar o entendimento sobre, fui buscar estudar, né, sobre um pouco mais sobre o que é jugo. Jugo é a opressão material ou moral, a carga com que se julguem os bois para puxarem o arado ou o carro, junta de bois, fardo, encargos, responsabilidades, atribulações. Então, eu te faço uma pergunta: é fácil descansar em Deus? É fácil? Nem sempre, né? Nem sempre é fácil descansar em Deus. Na maioria das vezes, não entregamos o jugo verdadeiramente descrito nesse versículo que nós lemos há pouco. Usamos ele como uma muleta. Nós usamos ele para fazer com que a gente realmente nos favoreça de alguma certa maneira. Só que Deus, ele quer que você descanse nele, que você encontre paz na sua alma. Porque se sua alma estiver em paz, você estará em paz. Porque nossas emoções estão na alma. Então tem aqueles que entregam, mas depois pegam de volta. E aí não conseguem viver sem o peso da sua própria vida e, consequentemente, não conseguem confiar em Deus. É triste isso, né? Se queixam. Por que as coisas estão assim? Por que tudo está acontecendo comigo? Por que não é fácil descansar em Deus? Por que é tão difícil as coisas? Aí outras expressões que você pode usar: estou exausto, estou cansado de lutar e não conseguir nada. Parece que eu sempre faço as coisas e não acontece nada. Parece que eu sempre estou tentando resolver alguma coisa e não consigo. E aí? Né? E agora, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento, o que você vai fazer? É agora que você tem que se apegar a Deus, é agora que você tem que orar mais, que você tem que buscar mais a Deus. Nunca foi tão fácil buscar a Deus como tem se buscado nos últimos tempos. E você precisa estar com o teu coração disposto a mudar a tua vida, a tua história, de uma vez por todas. Outra expressão que você usa também com muita frequência, com certeza: não aguento mais, eu estou sofrendo muita injustiça, estou sofrendo muitas coisas que não deveria estar sofrendo. Você acha que Jesus quer que nós soframos, que nós passamos por tudo isso? Ele não quer. A questão está, às vezes, no nosso coração, na nossa alma. Por que a nossa alma está tão atribulada? Por que ela não consegue encontrar descanso, né, para viver nesse mundo de uma maneira mais suave, de uma maneira mais branda? É isso que a gente precisa entender. Outra expressão que você também usa às vezes: Deus se esqueceu de mim, não vou mais na igreja, não vou mais ouvir culto, não vou ouvir mais célula. Deus se esqueceu de você. Você acha que Deus ama mais um do que o outro? Não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa parar com esse lema de que, peraí, Deus escolhe uns e não escolhe outros. A gente precisa parar com essa idealização, parar com essa mentalidade. Então, murmurar. Por que o povo do Egito murmurou tanto? Por que ele não conseguiu entrar na Terra Prometida, por exemplo? Você já parou para pensar? Por que aquele povo não entrou na Terra Prometida? Aquele povo é o povo escolhido de Deus. O povo que saiu do cativeiro, que saiu da escravidão, que foi liberto pela mão poderosa de Deus. E aí,
enquanto caminhava para a terra de Canaã, a terra, né, da bênção que Deus havia preparado para aquele povo, muitos murmuravam, muitos perderam a paciência, muitos foram ingratos. Até o próprio Moisés, que ajudou a tirar o povo lá do Egito, ficou impaciente com o povo ali. Mas isso não vou entrar no mérito, só estou citando. Então nós trabalhamos, vivemos e falamos que é pela misericórdia de Deus, mas não conseguimos descansar, ou seja, nós ficamos inquietos, nós ficamos às vezes impacientes, sofremos de ansiedade. Nunca na história houve tanta depressão, tanta ansiedade, tanta crise de ansiedade, pessoas tomando remédios para ficar calma, para ficar tranquila. Isso não é bacana, isso não é legal, isso traz algum prejuízo para a nossa saúde, seja ela física e espiritual. Se a gente confia em Deus, meus queridos, você vai longe. Parar de reclamar, parar de murmurar, assim como fez o povo do Egito. Parar de fazer coisas que não agradam a Deus. Nós passamos, às vezes, vários minutos, horas na internet, mas não paramos para ouvir a voz de Deus, uma palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. Nós não queremos, às vezes não nos alimentamos por coisas que vai nos trazer paz, que nos vai fazer confiar mais em Deus, mas preferimos dar ouvido para aquilo que não deve. Nós damos mais importância para aquilo que é ruim do que para aquilo que é bom. Nós damos mais força. É bom. Agora, se é ruim, te chama atenção. Nós vemos aí o noticiário de notícias sobre violência. Quanta audiência isso tem. E isso precisa mudar. Mas tem que mudar a partir de cada um de nós. Eu, você, cada um de nós precisamos ter uma posição diferente e confiar e ver coisas que realmente nos agrada, que nos alimenta, que nos fortalece a cada dia. É claro que os problemas, não estou falando aqui para esquecer do mundo, né, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não tem como isso acontecer, mas você vai saber, vai ter sabedoria para realmente conseguir avançar nesses dias tão difíceis. Ok? Então, ficamos inquietos, damos opiniões, queremos dar opiniões, mas também não queremos receber opiniões, críticas. Nós somos craques em falar, criticar o outro, citar alguma coisa ruim do outro, mas nós não sabemos, às vezes, receber a crítica do outro para a nossa vida. Queremos falar aquilo que queremos, mas não queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir. Isso tem acontecido com muita frequência. Então queremos condenar o mover do Espírito Santo de Deus e não conseguimos entregar plenamente a direção da nossa vida plenamente nas mãos de Deus. E consequentemente não conseguimos descansar em Deus. Então quero também fazer você entender o que é descansar. Eu fui buscar no dicionário a palavra descansar. O que é descansar? É livrar-se de atividade cansativa ou de estado de fadiga. É também proporcionar ou obter tranquilidade, livrar-se de apreensão, receio, preocupações, acalmar-se, serenar. Olha aí, no nosso dicionário ele fala que nós precisamos ser o quê? Se acalmar, serenar, ou seja, baixar a guarda. A gente tem que estar atento? Tem que estar atento, mas nós precisamos confiar. Não ficar com aquela mente acelerada que quando a gente vai dormir parece que você fica pensando ainda um monte de coisa e não consegue descansar de verdade, não consegue descansar o seu físico. E aí com o tempo isso vai também acarretar alguns problemas emocionais e além de físicos. Ou seja, vai te prejudicar na tua saúde. Então, até nesse ponto, nós temos que ter cuidado, ok? Então, nessas definições, vemos mais facilmente o que é descansar. Repare que só pode descansar aquele que confia, aquele que acalma-se, aquele que serena, aquele que realmente quer tranquilidade para a tua vida.
Descanse, meu querido, descanse em Deus. Você precisa descansar em Deus, né? Todas as vezes da sua vida, todos os dias da sua vida, você precisa descansar em Deus. Confiar que Ele vai fazer a diferença na tua história. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas reclamam de alguma coisa. Reclamam da falta de trabalho, do casamento, da falta de dinheiro, das oportunidades da vida. Mas, quando as coisas acontecem, não quer fazer. Então não se coloca à disposição para. E a gente fica reclamando, e a gente fica nesse vício, nesse ciclo, e não resolve nada. E a gente se esgota emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade todos os dias. Por isso que lá em Romanos 12, 1, 12, né? 2 fala isso, que a gente precisa mudar a nossa mente todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias para que a gente experimente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos fazer isso, ok? Então faça isso e descanse em Deus. Às vezes eu coloquei aqui, né? Arruma um emprego ou pretendente, mas não se esforce para mantê-lo. A voz do povo já diz, né? Quem não cuida, perde. Quem não cuida, perde. Tome cuidado. Tome cuidado. Se você tem alguma coisa importante, cuide dessa pessoa. Cuide disso. Algo é importante para você, cuide. Porque se você perder, não vai reclamar. Depois não vem reclamando que as coisas não estão acontecendo. Estão acontecendo. A questão é se você vai ou não fazer a sua parte. Ok? Outro exemplo que eu fiz aqui, só para contextualizar tudo isso, para quem é casado, por exemplo, precisa manter o casamento aceso, precisa renovar todos os dias, precisa fazer dar certo. Porque são duas pessoas com personalidades diferentes. E se essas duas personalidades não acharem um termo comum, dificilmente vai dar certo. Ok? Já tem outros que reclamam da falta de dinheiro, porém não se esforçam para ganhar mais, não se qualificam, não vão atrás. Ou seja, afirma que estão esperando em Deus. Esperar em Deus ou descansar em Deus não é motivo para você ficar com os braços cruzados ou parado, mas para você buscar a Deus intensamente, buscar se inovar, se qualificar, fazer coisas diferentes. Não ser mais um. Ser mais um é fácil. Agora, ser diferente é difícil. Não ser mais um no meio da multidão. Não seja mais um. Não seja mais um na igreja. Não seja mais um na tua cela. Não seja mais um no teu bairro, na tua casa, no teu trabalho. Não seja mais um. Seja alguém diferente. Aí você posso até fazer um paralelo aqui. As pessoas às vezes comparam, né? A grama do vizinho é mais verde do que a tua. Para de olhar para o outro. Para de olhar para o outro. Faça a sua parte. Mas para isso você precisa confiar que Deus vai fazer. Ajudar o próximo, é claro, também tem que fazer isso. Aliás, é obrigação nossa fazer isso. Ajudar o próximo. E ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ajudar um ao outro todos os dias, sempre que precisar. Amém? E para com essa história de que, estou esperando em Deus. Estou esperando algo melhor de Deus na minha vida. Não vai dar certo isso, meu querido. Sinto muito em lhe dizer. Então, uma das citações das pessoas que fazem isso é como o povo no deserto que recebeu maná diário. Ou seja, Deus nunca deixou aquele povo na mão. E Deus também não vai te deixar na mão. Apesar das dificuldades que aquele povo encontrava, você também vai encontrar dificuldade, mas Deus não deixou aquele povo passar por dificuldades. Então Deus não vai deixar você passar por dificuldades também. Só que faça a tua parte, meu querido. Isso não te isenta de você fazer a tua parte. Você tem que buscar
intensamente todos os dias. Ele sempre proverá aqueles que estão dispostos a melhorar, a mudar a sua vida, a buscar todos os dias. Só que precisamos fazer a nossa parte. E não achar que descansar, como eu falei, né, é ficar parado de braços cruzados, preguiça ou arrumar desculpas. Não é isso, meu querido. Deus não trabalha dessa maneira. Nós precisamos nos alimentar, a nossa alma, nosso espírito todos os dias. Então você tem lido a tua Bíblia, você tem buscado a Deus, tem orado a Deus, tem frequentado as células, tem assistido esses cultos, tem compartilhado esse link do culto. Em breve a gente vai estar presencialmente tudo novamente. Só questão de tempo. Mas enquanto isso, meu querido, confia. Baixe sua guarda, espere no Senhor. Espere. Deixa a ansiedade, não deixa a ansiedade tomar conta de você. Não deixe, porque isso vai impedir você de fazer muitas outras coisas. Isso gera tantas crises, tantos problemas dentro da tua casa, dentro da tua família, que você não tem noção. Só quem passa por isso sabe. O que nós precisamos fazer é confiar, relaxar, deixar que Deus nos direcione. Mas ele não vai achar você que ele vai fazer tudo aquilo que você quer. Não é assim, não é isso que eu estou falando. Deus vai fazer aquilo que é da vontade dele. Vai cumprir a vontade dele na sua vida. Mas você precisa estar aberto, você precisa estar atento, você precisa ouvir a voz de Deus, ok? Então, nós não podemos ter, eu coloquei aqui, chamada preguiça espiritual. Ou seja, não buscar a Deus. Não seja ingênuo. Busque todos os dias. Eu coloquei, até grifei, né? Não podemos confundir descanso com preguiça. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 19:15 diz: a preguiça faz cair em sono profundo e a alma indolente padecerá fome. A preguiça faz cair em sono profundo. Quando a pessoa, né, é preguiçosa, ela não está nem aí com a vida. Você tem que confiar, tem que descansar, mas também não vai ficar de braços cruzados, como eu falei. Quem tem preguiça não enxerga as oportunidades e se torna um eterno perdedor e dificilmente consegue alcançar os seus objetivos. É triste isso, né? Mas é uma realidade. Em Eclesiastes 10:18 diz o seguinte: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. O que significa isso? Você tem que trabalhar, meu querido. Você tem que se esforçar para manter teu casamento, manter seus filhos perto de você ou junto com você, tendo respeito. Os seus colegas de trabalho, respeito pelo teu chefe, para aqueles que exercem algum tipo de autoridade na tua vida. Você precisa respeitar essas pessoas. Porque essas pessoas, por mais que você não aceite, elas foram colocadas lá por Deus. Elas estão na tua vida porque Deus permitiu. Então, vamos começar a pôr a mão na cabeça e falar: poxa, eu preciso ser diferente. Eu preciso fazer a diferença nessa sociedade. E essa diferença começa por você. Não se contaminar. Não permitir coisas erradas. Infelizmente, nós sabemos que existem muitas coisas erradas nesse mundo. Não seja você. Eu creio, meu querido, que em breve Jesus está voltando. E não fique despreparado quando tiver Jesus para voltar. Aliás, Jesus está voltando, né? Mas não esteja despreparado. Porque se a gente estiver despreparado, Deus não vai. O que Deus vai fazer por você? O que Jesus vai fazer por você? Não tem como. Ok? Preguiça é brecha na tua vida. Ok? Não é descanso. Preguiça é uma coisa, descanso é outra. Descansar, você descansa de um trabalho. De algo que você fez que é bom. Deus descansou no 7º dia da obra que ele fez.
Você também tem o direito de descansar. Mas Deus não ficou de braço cruzado. E Ele continua, as coisas continuam acontecendo. Então, se não cuidarmos de nossa vida, nossa casa, né? O seu tempo, o seu corpo, a sua vida espiritual, seja lá espiritual ou material, ela terá uma brecha por onde entrará a goteira da chuva e poderá infiltrar a água. E quando a goteira entra numa casa, no telhado, e a pessoa não percebe, faz um estrago. Quando ela vai ver, já não dá mais tempo. Aí a casa o quê? Pode até desmoronar. Então, está na hora de você fazer a diferença na tua vida, meu querido. Será que isso é o que queremos para a nossa vida? Será que é isso que você quer? Então vamos entender um pouco mais o que é descansar em Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus 4, de 1 a 11. Amém? Vamos lá. Hebreus 4, de 1 a 11. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que as ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Primeira coisa, uma promessa, entrar no descanso, né? Que é o versículo 1 que a gente leu. Nesse versículo, a palavra traduzida para descanso no grego é katapausis. Significa ação de ficar tranquilo, firme, inabalável. Também significa lugar de descanso, de calmaria dos ventos. Então a promessa de Deus tem as suas aplicações, né? Como está lá em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse versículo fala do descanso na eternidade. Você precisa descansar em Deus e descansar na eternidade, para a eternidade, aliás, onde não haverá mais dores nem ranger de dentes, não haverá sofrimento. Outro, Mateus 6, 26, 34, eu gosto de usar esse exemplo também. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? O qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Aqui em outras traduções pode estar ansiosos ou agitados. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, neste versículo, vemos que devemos ter uma vida com Cristo na segurança do cuidado de Deus, do Pai. Porém, o descanso que agora podemos fazer não significa ausência de lutas, mas a coragem para permanecer firmes e inabaláveis. Ok? É isso que a gente precisa. Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, uma palavra de fé para a tua vida, para que você fortaleça a tua fé, teu ânimo, para que você possa realmente ter uma semana abençoada, um dia abençoado, né? Um mês abençoado. Romanos 8, 28 a 32 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os quais predestinou a este também chamou, e aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a este também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas essas coisas? Então a gente precisa confiar, meu querido. Descansar é o descanso da fé. Fé. Uma palavrinha com 2 letras, mas que faz uma grande diferença na tua vida. Porque fé é certeza daquilo que nós temos. Não vemos, mas teremos. Isso está lá em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só tem fé aquele que tem esperança. Ok? Que dias melhores virão. Coisas melhores virão. Eu, por exemplo, eu tenho confiado muito em Deus a cada dia. Buscado cada dia acrescentar a minha fé, ouvindo a voz de Deus. Fazendo a diferença, né? Fazendo a minha parte como cristão. Ok? Então é isso que você... Se eu posso te dar uma dica, faça isso. Deus descansou das suas obras e nos chamou ao descanso. Vamos comparar Hebreus 4, verso 10. Porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Né? O texto que a gente leu. Após concluir toda a criação, Deus descansou. Como eu falei, como Jesus diz em João 5,17, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Não tudo bom. Deus viu que estava tudo bom. Você precisa contemplar aquilo que você faz. Agradecer também aquilo que você faz. Deus, não havia preocupação em Deus. Sua justiça e em amor estavam plenamente satisfeitos na criação. Mesmo diante da possibilidade dos erros do homem, já havia uma provisão. Cordeiro. Isso está lá em Apocalipse 13:18. Descanso não é cruzar os braços. Vou repetir. Descanso não é cruzar os braços, mas conter a agitação da mente e do coração e viver em fé, como a gente leu agora há pouco. Deus tem fé em si mesmo e nós devemos ter fé nele também. Então a gente precisa crer. Ele é o Pai, Ele é o Criador. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que nós estamos temendo? Por que nós somos tão temerosos? Por que nós ficamos duvidando de Deus? É isso que a gente precisa entender. Amém, meu querido? Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe tudo o que você precisa. E a palavra dele se cumprirá, quer você queira ou não. A palavra dele se cumprirá nessa terra. Cumprirá na vida daqueles que creem. Então, por isso que quanto mais você buscar, quanto mais você clamar, mais a palavra dele se cumprirá e as verdades na tua vida se cumprirá também. Amém? Ele é todo poderoso, é o suficiente. O nosso descanso
É nele que nós devemos confiar plenamente, todos os dias. Se Deus descansou porque tudo estava sob o seu controle, tudo estava perfeito. É isso que a gente precisa. É um ponto tão importante isso, porque Deus ele entendeu que a obra dele era perfeita. Então ele pôde descansar. Ok? Então a gente precisa entender isso também. Deus ficou tranquilo. Deus não precisou buscar em outro lugar, porque ele é a fonte. Entende? Então como entramos nesse descanso? Ouvindo a voz de Deus. Repita comigo, ouvir a voz de Deus é fundamental para o meu crescimento. É isso que você precisa crer. Esforcemo-nos e os que creem entrarão no descanso, né? Que é o verso 11 do texto que nós lemos de Hebreus 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então não seja desobediente também, meu querido. Cumpra a palavra de Deus. Pare de ficar reclamando, ficar murmurando, como fez o povo do Egito. Só não entrem no descanso aqueles que não conseguem confiar. Só não entrem em descanso aqueles que não conseguem confiar. Então, meu querido, confie e descanse no Senhor. E obedeça a palavra dele. Obedeça a direção que Deus te dá. Deus fala a cada um individualmente. Então ouça a voz dele. Devemos nos esforçar para não cairmos. Então a gente precisa obedecer. Às vezes tem coisas que não te agradam, tem coisas que não te agradam. Assim também como tem coisas que não me agradam. Mas eu obedeço. Eu aprendi a obedecer. E quanto mais nós obedecemos, mais portas se abrem. Eu também costumo falar isso com muita frequência. Portas se abrem quando você obedece. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande diferença na tua vida. Aliás, muitas coisas vão fazer a grande diferença se você obedecer. Porque Deus está no controle. E se Deus está no controle e você obedece, vai acontecer. Amém, meu querido? A desobediência e a incredulidade andam juntas. Então a gente não pode ficar desobedecendo e não acreditando naquilo que Deus promete para nossas vidas. De uma forma ou de outra, essas atitudes em nosso coração nos afasta do lugar de descanso em Deus. Salmos 37, 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Não se preocupe com o outro que está levando vantagem, fazendo coisa errada. Olhe para a tua vida. Procure fazer aquilo que você quer. Aliás, que Deus quer para a tua vida. Faça isso. Descansar no Senhor é crer que no meio do deserto você vai conseguir encontrar uma solução. Você vai encontrar uma saída. Você vai passar por esse deserto e vai sair do outro lado vitorioso, aonde terá a terra prometida. Mas para isso você precisa descansar, você precisa tirar toda a ansiedade que está no teu coração, na tua alma, você precisa deixar Deus no controle da tua vida. Não é ficar lá colocando e tirando toda hora. Você tem que trabalhar para isso, você tem que se esforçar para isso. Crer que no seu casamento você vai amar e respeitar, por exemplo. Acontecerá bênçãos inimagináveis. Crer na sua igreja, que Deus vai trazer maravilha, vai fazer maravilhas na tua igreja, aonde você está, aonde você estiver, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde você colocar as plantas dos teus pés, meu querido, Deus vai estar com você, porque se você confiar, se você realmente descansar nele e continuar ali lutando. Eu conheço algumas pessoas, aliás, que têm essa atitude. E eu admiro, porque eu vejo que a pessoa persiste ali, mesmo nos momentos difíceis, ela está lá, firme em Deus. E adivinha, essas pessoas são prósperas, abençoadas. São pessoas firmes, não fica titubeando, não fica dando
voz, ouvido, aliás, para outras coisas a não ser Deus. Você também pode fazer isso. E eu tenho aprendido muito com essas pessoas. E eu tenho me feito crescer ainda mais. Deus usará você para derramar bênçãos sobre a vida de outras pessoas também. Creia nisso. E como você faz para fazer? Como que você consegue fazer isso? É obedecendo, tendo descanso em Deus. Então a palavra descansar anda junto com o ato de se dispor a esperar. Esse é o grande segredo de tudo isso. Como pode nós, pecadores, e queremos descansar sem dispor, queremos descansar sem esperar? É uma pergunta que eu te faço. Então, um pedido que eu te faço. Busque a Deus todos os dias. Espere o tempo do Senhor. Cada coisa tem o seu tempo. Mas não fique de braço cruzado. Não fique parado no tempo. Não fique parado sem fazer as coisas. Vai atrás. Se esforce. Ok? Deus te deu sabedoria. Deus dá sabedoria, aliás, para cada um. E se Deus dá sabedoria para cada um, é porque você pode também pedir a Ele e Ele vai te dar essa sabedoria, acrescentar sabedoria na tua vida. E você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua história. Amém, meu querido? Essa é a palavra que eu queria trazer hoje para você. E eu espero que você possa descansar em Deus. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Vamos orar agradecendo a Ele. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoe, Deus, para que eles possam realmente descansar em Ti. Tirando toda a agitação da mente, tirando toda a agitação do coração. Deus, tira toda a ansiedade, toda a depressão, tudo aquilo que tenta roubar e minar a fé dessa pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, meu Deus, acrescenta fé, acrescenta esperança nesse coração. Oh, Jesus, vem trazendo paz, vem trazendo entendimento, vem trazendo graça, Senhor Deus, eu te peço por cada uma dessas pessoas que aqui me ouvem. Oh, Deus, vem com o teu bálsamo, trazendo alegria, trazendo prosperidade, vem trazendo, Deus, bênçãos e bênçãos sem medidas. Que ela se esforce a cada dia para fazer o melhor, e o melhor não para homens, mas para Ti. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. E eu quero também te pedir para que você continue sendo fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas. Deus realmente fazer a diferença na tua vida. Você precisa também que essa parte você cumpra com o seu compromisso de que eu preciso prosperar. Não só financeiramente, mas a casa de Deus também precisa crescer financeiramente. E crescer não é um crescer de qualquer jeito. Porque tem coisas que a gente precisa fazer lá na igreja. Pagar o aluguel, por exemplo, para manter o templo. Em breve a gente estará juntos de novo e você vai entender por que a sua contribuição é tão importante para o nosso templo, né? Para o mantimento da nossa igreja. Então eu espero que conto com a tua fidelidade, com a tua generosidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Ó, quão bom e quão suave ver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa na casa
comunhão com os meus irmãos. com os meus irmãos. A casa tá cheia Da sua glória tem muita bênção. tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade Mandamos embora. é muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom E com suave viver em comunhão. é muita festa pra Deus, muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão Bom e com suave viver em comunhão. é muita festa, é muita festa, é muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom Bom e com suave viver em comunhão.